Meu coração ainda está muito feliz. Enquanto nós cultuávamos ao nosso Senhor Jesus, eu me dei conta daquela frase tão famosa de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu percebi que a minha família inteira estava no altar servindo a Deus. É um privilégio servir a Deus e servir a Deus em família. Que coisa maravilhosa. Eu louvo a meu Deus por esse presente tão lindo. Abra sua Bíblia comigo, também será projetado na tela, Salmo de número 38. Salmo de número 38. Trata de um assunto que diz respeito a todos nós. Não há um ser humano que não tenha experimentado o terrível fardo da culpa. E é sobre isso que nós vamos tratar, é sobre isso que esse salmo fala. Salmo 38 diz aqui a palavra de Deus: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfe sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Pai bendito, o Senhor conhece o estado em que se encontra cada um dos teus filhos e filhas aqui. O Senhor sabe, aqueles, a exemplo do salmista, estão carregando um fardo insuportável. Fardo esse que não precisam continuar carregando. Espírito Santo, fale com teu povo nessa manhã, para que todos, possamos sair daqui
com aquela leveza que somente Jesus pode nos dar. É nessa expectativa que nos colocamos diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós lidamos desde muito pequenos. Antes da criança aprender a falar, ela já sabe. Se não sabe, ela sente o peso da culpa. A gente sabe que até mesmo os animais são assim, né? Quem tem pet em casa sabe, quando ele apronta, ele muda o comportamento, né? Assim como a criança. A criança, a mãe bate os olhos, já sabe quem é o culpado. Você pode ter 12 filhos. Ele se entrega. O problema é que a gente vai crescendo, a gente aprende a dissimular. A gente aprende a disfarçar a culpa. O que é culpa? É atribuição de responsabilidade pelo que se mostrou nocivo, né, maléfico ou prejudicial. É uma coisa objetiva a culpa. E o resultado da culpa é aquilo que a gente chama de sentimento de culpa. A culpa que é legítima, aquela que você de fato é responsável. E também aquela falsa culpa. Tem criança que carrega uma falsa culpa. Por exemplo, os meus pais se divorciaram por minha causa. É um fardo pesado demais. Às vezes, um cônjuge que experimentou o divórcio também pensa assim: meu marido me largou por minha culpa. Pode ser real ou pode não ser real. E também tem aqueles que têm culpa, mas não sentem. É comum a gente ouvir: não, o meu coração está em paz. Né? Eu não tenho culpa, porque o meu coração está em paz. Jeremias 17:9 é bem claro nas Escrituras, né? Que o coração, ele não deve ser um medidor, porque, aliás, é um medidor muito não confiável. É um péssimo medidor. Por quê? Porque ele foi contaminado pelo pecado. A nossa percepção, ela é muito falha. O que o texto bíblico diz? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. O nosso coração engana, então tome cuidado. Achar que não tem culpa só porque não a sente. Agora, a culpa, legítima ou não, ela sempre incomoda. Não importa se você é responsável por aquilo ou não, mas se você sente, nós sabemos. Ela é terrível. Ela é terrível. Quais são as fontes da culpa? De onde vem essa culpa? Bom, em primeiro lugar, vem do diabo. Ele é o culpador por excelência. Aliás, diabo vem do grego diabolos, que quer dizer acusador. Então, a principal fonte é o diabo. Né? Também as pessoas. As pessoas gostam de nos acusar e nos fazer sofrer a culpa. E muitas vezes nós fazemos isso, porque fazendo isso parece que de alguma maneira a gente diminui, né? Se eu tenho culpa, mas encontro alguém mais culpado do que eu parece que eu diminuo a minha culpa, eu consigo balancear melhor. Né? Menino, você tirou 7 na prova. Alguém já levou bronca por tirar 7 na prova? Não, levante a mão. Porque eu sei que aqui tem. Né? Tem mãe rigorosa, gente, 7. Né? Tem criança que fala assim: mãe, se eu tirar 7, minha mãe leva para comer pizza. De tão ruim que é na escola, mas tem mãe que é assim. Aí o que ele fala? Mãe, mas todo mundo na classe tirou 3. Para ter uma culpa. Né? A gente faz isso. Eu peguei um exemplo bem leve. Agora, o pior dos acusadores talvez seja nós próprios. Porque na defesa, né? Quando a gente mesmo passa a assumir a culpa. E sabe que essa aqui é o pior dos acusadores, por quê? Quando
eu assumo a culpa, eu acuso a mim mesmo, toda acusação que vier do diabo, eu vou acolher. Toda acusação que vier das pessoas, eu vou acolher. Porque quem realmente sabe que não tem culpa, o diabo pode apontar o dedo e a pessoa está blindada. As pessoas podem vir com o dedo e você sabe, eu não tenho culpa nenhuma. Geralmente quem assume culpa, vindo de fora, é porque por dentro ele já se sente culpado. E o resultado da culpa, a gente vê aqui nesse salmo alguns resultados. Por exemplo, desânimo. Desânimo. Ele fala lá, no verso 6, estou encurvado e muitíssimo abatido. Um outro sintoma de desânimo, no versículo 10, quando ele diz que até a luz dos meus olhos se foi. Desânimo. Desânimo é o cansaço da alma. Porque ânimo vem de ânima, né? Quer dizer alma. A alma que fica cansada. É o peso da culpa que faz a nossa alma se envergar. E a gente sabe o que é isso. Todo mundo aqui sabe. Porque um dia você carregando a culpa, dá para a gente, né, se distrair com outras coisas e tentar fingir que não está sentindo. Uma semana, a coisa já muda. Fica muito difícil. Um mês se torna insuportável. E aqueles que carregam a culpa durante anos, como que fica? Talvez seja o seu caso. A luz dos olhos desaparecem. E pode ser criança, pode ser adulto. Um outro resultado da culpa: medo. Culpa e medo foram as duas, vou chamar de emoção, não é muito correto aqui, mas de emoção que surgiram na criação, que o homem não conhecia quando foi criado por Deus. Lá no Gênesis 3 nós vemos que Adão e Eva, depois que pecaram, eles sentiram culpa. E por causa da culpa se esconderam de Deus atrás das árvores por causa do medo. Então medo faz parte. Olha só, no versículo 19 ele fala dos inimigos, que são muitos e poderosos. A gente começa a se sentir ameaçado de todos os lados, porque o culpado ele tem medo do castigo. O culpado tem medo do castigo. Qualquer coisa que dá errado, ele começa a atribuir aquela culpa lá. Parece que é Deus castigando. Vocês se lembram dos irmãos de José, que venderam José para o Egito. 22 anos depois, quando eles encontram José, e eles passam por aquela experiência muito complicada. A gente conhece o final da história, para nós é tranquilo. Mas eles sabiam, falaram assim, a gente pode ficar aqui escravo para o resto da vida, e as nossas famílias que ficaram em Canaã vão morrer de fome. E eles começaram a falar uns para os outros, é por causa do que fizemos para o nosso irmão, que tudo isso está sucedendo conosco. Ali a gente percebe que aqueles irmãos, que parece que ficaram no bem bom junto com Jacó, quando o irmão estava no Egito como escravo, eles não estavam no bem bom. 22 anos, já pensou, irmãos? 22 anos carregando culpa e o medo. E a gente tem só esse exemplo na Bíblia, e as outras coisas que aconteceram. Cada vez que alguma coisa dava errado, eu imagino que eles começavam a pensar, é porque nós vendemos o nosso irmão José. Que coisa terrível. E sabe o problema? O tempo não diminui a culpa. O tempo não resolve. Às vezes a gente tenta fazer as coisas, né, caminharem, passar para frente. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque já contei esse testemunho, mas eu enfrentei isso. Né, um pecado que eu cometi. Eu estava no exército, então 19 anos, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos. 6 anos eu tinha culpa objetiva.
né, o jeito de resolver essa culpa era chegar até a pessoa e pedir perdão. Durante 6 anos eu estava esperando. A minha esperança o que era? Que Deus a promovesse para o céu. Porque se a pessoa estivesse morta, não tinha mais como pedir perdão. Eu podia até no cemitério pedir, né, mas não morreu. 6 anos carregando culpa. Que coisa terrível. Lógico, né, gente? Só estou falando 6 anos, porque com 6 anos eu resolvi, tá certo? Né? Com 6 anos. 6 anos carregando o medo. Terceiro resultado, isso aqui não é incomum. Cada vez mais os médicos reconhecem isso. Olha só o versículo 7. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Todo o meu corpo está doente. Doença física como resultado de culpa. Aquela nome que está cada vez mais comum, né? Doenças psicossomáticas. Ele vai somatizando nosso corpo e o corpo adoece. No Salmo 32, 3, ele fala algo muito parecido. Ele fala assim, olha, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A culpa provoca doença física. Não é toda doença física resultado de culpa. Mas a culpa, ele provoca sim. Sabe por quê? Porque psiquicamente, a culpa, como é que funciona? A doença parece funcionar como uma penitência. Nós temos uma necessidade interior de lidar adequadamente com a culpa. E quando a gente não faz isso, ela pode se punir através da doença. Ela mesma vai se punir. O corpo vai produzir essa doença. De alguma maneira, minimiza. Quase todos os pais aqui experimentaram o filho febril, não descobre o que ele tem. E a fonte, às vezes, é o quê? É aquele sentimento de culpa. Né? A mãe, que geralmente conhece melhor os filhos do que os pais, sabe conversar com eles e depois vai descobrir. E se forem pais crentes no Senhor Jesus, vai saber ministrar perdão, né, da parte de Deus. E olha só, a febre desaparece. E não é só criança, não. Né? Eu já tive uma ovelha, um senhor de meia idade para lá, que ele sofria constantemente de taquicardia. O coração dele disparava. Por quê? Porque ele tinha medo. E não adiantava ir no médico, o diagnóstico não fechava. Não fechava. Até ele confessar a culpa que atormentava. Pronto. Né? Instantaneamente a coisa resolveu. E o pior é que a pobre da esposa era constantemente agredida verbalmente por ele. E aquilo só fazia aumentar a culpa. Mas que estranho, né? Se ele já é culpado, por que ele, de alguma maneira, aumentava a culpa dele? Ele não tinha controle. O psiquiatra crente suíço chamado Paul Tournier, ele citando o Dr. Baruch, ele diz o seguinte, olha, toda culpa reprimida é geradora de agressividade. Olha só, que coisa interessante. A culpa não tratada, reprimida, faz a pessoa ela ser violenta, né? Gera agressividade. Por isso, muitas pessoas, quantos daqueles que estão nos presídios, quando realmente se convertem, né? A gente vê mudança de temperamento. É a transformação, não apenas a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo muda o nosso temperamento, mas também por causa do perdão experimentado, aquela leveza, o fardo da culpa deixa de estar sobre ele. E assim, aquela agressividade também desaparece. Interessante. Muito bem, então como vencer a culpa? Como vencer? Reconheça, em primeiro lugar,
a sua culpa e lide com a verdade sobre ela. Tem que reconhecer a culpa. Verso 18 desse salmo. Ele diz: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Reconhecer é o primeiro e indispensável passo. Às vezes a gente racionaliza, a gente transfere, a gente não vai resolver. E eu disse, lide com a verdade sobre a culpa, por quê a verdade? É a verdade do ponto de vista do olhar de Deus, e não do nosso ponto de vista. Porque tem gente que fala assim, olha, para mim não é pecado, eu estou em paz com isso. O pecado, quem define é Deus, não somos nós. Não importa se para mim é ou não é. Se Deus diz que é pecado, aquilo é pecado e pronto. A verdade do ponto de vista de Deus. Você até pode não sentir culpa, mas objetivamente é culpado, se Deus diz que você é. Em segundo, reconheça que você não pode, não tem condições, não consegue lidar com a culpa sozinho. Ninguém consegue. É impossível. Você precisa de ajuda externa. Você precisa de alguém que te salve dessa condição. Verso 22. Olha o que o salmista diz: apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Entenda, todos nós precisamos. E só tem uma pessoa habilitada a lidar com a nossa culpa, que pode de fato resolver a nossa culpa. Quem é? O nosso Salvador Jesus Cristo. Só Jesus pode, irmãos. A gente tem que aprender a lidar com a graça do Salvador Jesus Cristo. É só na graça de Deus, meus amados irmãos, a gente vai encontrar a solução para a nossa culpa. E eu quero destacar 3 verdades em relação a isso. Entenda. Philip Yancey fala sobre isso, né? Os meus erros não me fazem menos amado. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Porque se o meu erro fez com que alguém me amasse menos, essa pessoa nunca me amou de verdade. Então você não está perdendo nada. Porque amar alguém pressupõe necessariamente que ela tem defeitos. E ela é amada apesar deles. Por isso todo jovem que vem falar comigo, pastor, eu acho que encontrei a mulher da minha vida. Há quanto tempo? Ontem. Eu falei, verdade. Vem daqui alguns meses a gente conversa, né? A gente sabe. Quem a gente conheceu ontem é perfeito, não é? É perfeito. Acho que até o pum da pessoa é cheirosa. É desse jeito. A pessoa não sabe de nada, né? Depois de um tempo, eu vou dar spoiler aqui para quem vier falar comigo. Uma pergunta que eu costumo falar para os jovens. Se você realmente ama essa pessoa, pastor. Fala assim, me dá só 3 defeitos dela. Aí fica aquele grilo cantando, sabe? Cri, cri, cri. Não tem defeito. Pronto. Né? Não ama nada. É paixão. Né? E paixonite aguda, 3 meses sara. Né? 3 meses sara. Então, o amor é isso. Pressupõe erros. Todos os irmãos aqui casados, que continuam casados, se eu pedir para me fala 3 defeitos do seu cônjuge. Fala assim, é 3 folhas, pastor? Né? Ou é 3 itens? É verdade, gente. Mas está junto ainda, tá, porque ama. Né? A minha esposa me ama demais. Né? É perdidamente, não é, amorzinho? Você me ama muito. Porque conhecendo os efeitos que eu tenho, está junto comigo, louvado seja Deus. Conserve, Senhor, o amor no coração dela. É assim. Então, quem fala assim, olha, por causa do defeito, deixou de amar, gente, era um relacionamento fantasioso. Você não perdeu nada. Né? Fica tranquilo. Talvez foi até livramento, viu? Se é uma amizade, se é um namoro, livramento. Né? Porque a gente costuma fingir que é perfeito, o outro finge que acredita.
né? E um dia a brincadeira cansa e a brincadeira acaba. Não é assim com o amor. Segundo, mesmo que eu tenha defeito, e eu tenho, a palavra de Deus diz que Deus me ama. Essa é uma verdade importantíssima, porque o amor de Deus por mim é incondicional. É incondicional. Deus me ama do jeito que eu sou. E ponto final. É isso. Deus me amará infinitamente, de modo perfeito, apesar das minhas imperfeições. Como aquela música tão bonita de Thales Roberto, né? Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Que música mais abençoada, precisa, bíblica. Por isso, o crente é alguém que aprendeu a não mendigar amor. Eu não preciso temer que o outro, me conhecendo de verdade, não me ame. Porque eu já conheço o amor que Deus tem por mim. E como Ele me ama incondicionalmente, esse amor me enche, me completa, esse amor me satisfaz. E óbvio, não é por merecimento, né? É a graça de Deus na minha vida. Romanos 5,8 fala, né, que Deus provou o seu amor. Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. A terceira coisa em relação à graça, o meu pecado não me impedirá de ter a vida eterna. Pastor, isso é perigoso. Como que fala um negócio desse? Sabe por quê? A vida eterna nunca foi feita para as pessoas perfeitas e sem pecados. Não foi. Mas para pecadores que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de um Deus amoroso. Que quis construir uma família para si. Filhos que foram escolhidos, de acordo com o apóstolo Pedro, dentre todas as tribos, raças, línguas e nações. E nós fazemos parte desses escolhidos, irmãos. Só pela graça de Deus. É só pela graça de Deus. Não é porque finalmente, depois de muito tempo, no processo de santificação em que todos nós estamos inseridos, é que a gente alcançou algum nível de merecimento, jamais. Mas é porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Os nomes que não estiverem lá, jamais poderão entrar. Não comerão da árvore. E foi escrito lá de graça. Antes mesmo da fundação do mundo. Por que, irmãos? Por que toda essa graça de Deus? Por quê? Porque desde o início, quando Deus fez Adão e Eva, Ele sabia que a gente não daria conta por nós mesmos. Desde o início. Por isso Deus enviou seu Filho perfeito, sem culpa, para se tornar gente como nós, eu e você, à exceção do pecado. Para que Ele vivesse entre nós cheio de graça e de verdade. Ele pegou todos os meus pecados, os seus pecados, a minha culpa e as consequências dessa culpa, tomou sobre si e cravou na cruz, lá no Calvário. Por isso, você pode pegar toda a sua culpa que você carrega, e você sabe quais são. E você não precisa procurar um dia para marcar um encontro comigo no confessionário. Eu não preciso saber. Pega tudo isso e pode jogar. Eu tinha um irmão lá em Cuiabá, um senhor de idade, que ele costumava usar muito essa expressão, não sei de onde ele tirou, né? Satanás
Deus te repreenda e eu quero que você vá para o quinto dos infernos. Daí eu falei assim, nossa, que coisa interessante, né? Então pega a sua culpa e manda lá onde ele está. Porque o nosso irmão já mandou ele para o quinto dos infernos, deve estar por lá mesmo. Pode mandar para lá, por quê? No mais profundo abismo. Miqueias, capítulo 7, versículo 19, olha só. O que diz a palavra: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou nas palavras daquele irmão, nos quintos dos infernos. É ali que está e deve ficar o pecado. E nunca mais a gente tem que ficar lembrando. Tem crente que gosta de ficar resgatando os pecados passados nas minúcias. Contando, parece que ele gosta de sofrer outra vez. Olha só o que Deus faz com os pecados que você já se arrependeu, confessou, abandonou, deixou aos pés da cruz, tem sobre ele o sangue de Jesus. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Louvado seja Deus. Deus não se lembra mais de seus pecados. Deus não sabe. Deus teve amnésia, não. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais, é que aquele pecado já não interfere absolutamente na nossa relação com Ele. O acesso está livre. Jesus Cristo é esse caminho que nos leva a Ele. O sangue de Jesus é eficaz. Não, Deus não se lembra mais. Ele não afeta em momento algum. É diferente de nós, né? Você fala assim, olha, eu perdoo, mas não esqueço. A próxima vez que você aprontar, eu vou fazer essa lista outra vez para você. Deus não faz isso. O seu pecado já foi esquecido por Deus. O Deus que não pode mentir escreveu isso, registrado para mim e para você. Em quarto, em relação à graça, arrependa-se e viva a vida vitoriosa dos perdoados. Só o perdoado tem vida vitoriosa. É o que eu faço. Eu faço isso. Eu me arrependo quando peco. Eu peço perdão a Deus. E aceito que o preço pelo meu pecado já foi pago. Eu recebo o perdão que Deus me dá com alegria e gratidão. Tem gente que às vezes fica ofendido, né? Você vai lá e pede perdão para a pessoa fala assim, eu te perdoo. E depois você fica feliz, né? Começa a viver a vida com alegria, com coragem. E a pessoa fala assim, olha só o desgraçado. Esqueceu o que fez. Acabou de ser perdoado, né? E não pode viver. Deus não faz assim. E por que eu vou fazer assim? Deus perdoou, estou perdoado, né? Se a pessoa não quer, é problema da pessoa. Mas viva a vida com alegria e gratidão. Salmo 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas transgressões. Você colocou diante de Deus. Eu não encobri, eu descobri. Porque o pecado a gente tenta encobrir, esconder de alguma maneira. Eu revelo diante de Deus, e uma vez feito isso, quando eu confesso o pecado, se tem um remédio para a culpa, e que a gente deve fazer com urgência, e nunca deixar para outro dia, é ir diante de Deus. 1 João 1,9. Muita gente seria curada de suas enfermidades físicas, emocionais, se descobrisse essa verdade. Podem ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente precisa aprender. Tem gente que usa esse versículo só na conversão. Né? Como o pecado é uma constante em nossas vidas, a gente precisa aprender a viver constantemente isso. Jamais aceitar o peso do pecado sobre a nossa alma. Pecou, confessa, leva diante de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que Ele nos purifica, Ele nos perdoa. E isso é real. Romanos 8:1. As irmãs podem ler. Portanto,
Vamos lá, os varões agora. É muito estranho a gente ler desse jeito, não é? Pelo menos terminar assim. Você já se esqueceu? Continuo. Você já se esqueceu do peso do seu pecado? Você já esqueceu da vergonha que você sentia? Da culpa que você sentia? Será que esqueceu? Todo mundo aqui um dia viveu debaixo do peso do pecado, das acusações de Satanás. Aquilo era terrível. Não estou falando só depois de que você conheceu Jesus. Como era a sua vida antes de Jesus? A gente tinha uma condenação já decretada contra nós. O nosso destino era o inferno. Era o afastamento eterno da presença de Deus. Como que você pode ouvir uma declaração dessa e falar como se estivesse cantando o hino nacional? Porque o hino nacional é um hino que a gente canta, a gente nem entende, não é? Todo mundo entende no nacional aqui? Tem aquelas palavras aí que é mais difícil do que a Bíblia revista e corrigida. Né? A gente não sabe. Se você entender isso aqui, o crente que entende isso e vê uma verdade dessa, ele não pode ficar simples assim, com cara de paisagem. O crente ele tem que ler isso aqui e depois, ele não consegue conceber essa verdade e fica assim. O aleluia ele tem que sair daqui da barriga e entrar aqui e sair mais alto do que quando o Corinthians faz gol, concorda? Tá, então, vamos lá. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus! Gente, não há mais condenação. Se nós estamos em Cristo, não há. Satanás, ele não consegue mais ter acesso a nós. Nós somos o povo que vive na liberdade dos filhos de Deus. Gente, isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Isso aqui deve causar um negócio, deve causar diarreia de Satanás que está no quinto dos infernos. É um negócio terrível, porque ele não tem acesso à vida do crente. O crente é um povo saudável. Ele sabe que ele tem, né, aquele documento carimbado pelo juiz, é inocente, está justificado, não tem mais condenação sobre a sua vida. 2 Coríntios 5,17. E agora você pode gritar glória a Deus, hein? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E eu e você somos desse. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Surgiu coisas novas para você? Para mim. Porque nós estamos em Cristo. É lógico que antes, por causa da culpa, que tipo de vida a gente tinha? A nossa vida era uma vida de medo, uma vida de enfermidades, uma vida de desânimo. Mas nós que estamos em Cristo, somos livres de tudo isso. Aquela bagagem que Deus não queria para nós, não tem mais. Coisas novas surgiram. O crente é alguém que tem um horizonte lindo. E lá no fim, Jesus está. Nós estamos numa jornada, irmãos. Coisas novas todo dia. Cada dia coisa nova. Por causa de Jesus. Para fechar, esse texto é de arrepiar, né? Romanos, capítulo 8, verso 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem, irmãos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós agora, neste momento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte
todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a um matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora a igreja tem que dar glória de pé na presença de Deus. Nós temos que ficar de pé, irmãos, e louvar, e dar o seu glória a Deus. É nessa posição que nós estamos. Cristo fez isso por nós. Nós temos um Salvador. Nós temos alguém que lidou com o peso terrível, o fardo da culpa. Nós temos a Jesus. O crente não pode viver debaixo da acusação de Satanás. Curva sua cabeça agora, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, apesar disso tudo, você está acreditando nisso, é a palavra de Deus quem fala isso, você crê nessa obra maravilhosa de Jesus Cristo, mas ainda está lidando com culpa. Talvez você de fato fez algo ali atrás da qual você não se perdoa. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Enquanto o ministério vai tocando, eu quero orar. Se tem alguém que fala assim, não, isso aqui eu carrego há tanto tempo. Talvez você seja como daqueles irmãos de José, 22 anos, carregando culpa. E está muito difícil. Se tem alguém assim, nós queremos orar por você, porque ninguém pode sair deste lugar carregando aquilo que Jesus já carregou na cruz. Alguém tem algum peso de pecado? Pode vir aqui à frente.